Estou lendo um estudo acerca do de Salmos, a partir do capítulo 78, o versículo 9 em diante. Lembrem-se de Efraim. O salmista faz uma pausa para dar uma ilustração das sombrias consequências de negligenciar a história. Ele menciona um incidente que, sem dúvida, é notório para os seus ouvintes. Quando os da tribo de Efraim, durante muito tempo, a tribo que liderou Israel, viraram as costas no dia da batalha, embora fossem excelentes arqueiros. Porque Deus não os abençoou com a vitória? Porque propositadamente desrespeitaram a graça de Deus, tornada tão evidente muitos anos antes, e deixaram de extrair dela um incentivo para viver em harmonia com a vontade dele, como está revelada na lei. Assim, experimentaram as consequências das maldições da aliança por meio da derrota militar. Levíticos 26:17, Deuteronômio 28:25. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:3. É também a advertência implícita do salmista. A graça transbordante, versículos 12 a 16. Qual é a graça que eles desprezaram? É o testemunho que os seus antepassados experimentaram em relação às pragas no Egito, a travessia do Mar Vermelho, a condução através do deserto por meio da nuvem e do fogo, e a provisão de água em Refidim, Êxodos 17:6 e Cádiz, Números 20:10. Essas são, para o salmista, algumas das glórias do meu Deus e Rei, os triunfos da sua graça. C. Wesley, confira verso 4. A graça desprezada, versículo 17 ao 33. A inconstância da geração do Êxodo é retomada e explicada, era uma característica das jornadas do deserto. Ousaram se levantar contra o Altíssimo após a sua fuga maravilhosa do Egito, incrédulos e de forma provocadora, incrédulos de forma provocadora, exigiam de Deus em vez de esperar e orar confiantemente. Delites, parece Nietzsche, né? O nome é Delite. Entre parênteses, Delite. Eram céticos em relação ao poder dele de salvar por meio da provisão de comida, apesar de lhes ter provido água, que admitiram de má vontade. A sua dúvida na capacidade de Deus de preparar uma mesa contrasta de forma dura com a fé simples de 23:5. Javé reagiu de forma irada, por um lado, tornando conhecido o seu desagrado, Números 11:1, e por outro, fazendo chover sobre eles não somente o maná, mas também codornizes, afastadas do seu curso quando migravam para o norte após o inverno. Então, ainda irado, ele não permitiu que satisfizessem sua avareza antes que matasse os seus melhores homens. Números 11, 33 e 34. Incrivelmente, eles ainda se negaram a crer, a levar a sério as exigências de Deus para eles. E assim aquela geração foi destruída como inútil e indigna das promessas de Deus. Números 14, 22. Ele apagou a vida deles. Onde aumentou o pecado. Versículo 34 ao 42. Houve uma reação temporária. Os sobreviventes voltaram a ele choramingando. Mas isso pouco significou. Convicções declarando que Deus era o seu esteio, o seu herói, facilmente transbordavam dos seus lábios. Confira Isaías 29:13 e Oséias 6:1 ao 4. E eram desmentidas por sua infidelidade evidente. Contudo, versículo 38, Deus continuou cuidando do povo da sua aliança, apesar de este não cumprir sua parte da aliança. Versículo 37. Misericordioso, perdoou-lhes.
Versículo 38. Ele engoliu sua ira e abrandou o castigo. Teve consideração pela fragilidade e moralidade deles. O que eram eles, além de meros mortais, brisa passageira? Assim, deu-lhes uma nova oportunidade. Mas a magnanimidade dele era desculpa para que os provocassem ainda mais. Repetidas vezes, puseram Deus à prova, sem se importarem com a mão poderosa que os tinha protegido dos opressores egípcios. Deuteronômios 4:34. O poder do Êxodo 43 a 51. O que essa mão poderosa havia feito? Tinha provocado pragas sobre os egípcios como meio divino de resgatar Israel. Ela estava por trás das calamidades que haviam caído sobre os egípcios. Haviam sido seus mensageiros da morte, NTLH. O clímax ocorreu com a morte dos primogênitos, um golpe final para quebrar a teimosia do opressor. Conduzidos para casa pelo pastor, versos 52 a 55. Deus cuidou do seu povo, da aliança, assim como um pastor cuida do seu rebanho, quando o conduz para novos e verdes pastos. Ele os protegeu dos perigos por trás e na frente, na forma dos perseguidores egípcios e dos cananeus que esperavam por eles. Os peregrinos antepassados de Israel foram trazidos em segurança para o seu destino, a terra de Deus, os montes de Canaã, adquiridos por direito por meio da conquista. Foi ele quem lhes distribuiu as terras das nações por herança. Além do êxodo, esses eram os marcos da graça que Israel podia observar em retrospectiva, monumentos a um Deus de poder, amor e fidelidade. Tudo isso ele havia feito por eles. A expressão da maldição da aliança, versículos 56 a 64. A história antiga de Israel em Canaã era a repetição do padrão do deserto, versículos 17 a 32. Como os seus antepassados, tal pai, tal filho, a rebeldia estava no seu sangue. Como isso era ilógico e perverso, em vista da misericórdia de Deus, que era um apelo para a obediência total. Romanos 12:1. Nas mãos de Israel, o plano de Deus de abençoar o povo da aliança não deu certo, porque nem eles acertaram o alvo indicado. As obrigações da lei da aliança foram abertamente desprezadas no período dos juízes. Eles se conformaram ao mundo cananeu e puseram outros deuses acima do Altíssimo, e se voltaram para os seus altares idólatras. Assim, se deslocaram para o lado sombrio da aliança, fugindo dos raios de sol e do favor divino. Confira Êxodos 20, do 3 ao 5, Juízes 2, do 11 ao 15. Ele se voltou contra o seu povo ingrato, apóstata, e os entregou aos invasores filisteus. No território de Efraim, Siló, centro religioso da Federação Tribal de Israel, foi destruída. A arca, o símbolo do poder e de sua presença gloriosa na terra entre os homens, foi entregue em mãos pagãs e Cabote. A glória se foi. 1 Samuel 4, 17 e 21. Deus já não estava entre eles. Assim, privados de seu aliado sobrenatural, a vitória já não era deles. O inimigo filisteu foi a vara da ira de Deus. Confira Isaías 10:5. Ele teve permissão para invadir, queimar, matar e assim interromper de tal forma a vida social que as normas para o casamento e para rituais religiosos e fúnebres não eram mais observados. Um novo começo, 65 a 72. Das ruínas se levantou, semelhante a uma fênix, uma nova sociedade sob o controle de Deus, inexplicavelmente além de todos os limites da obrigação ou da expectativa razoável. A história sagrada começou de novo em um povo diferente. Foi Deus quem tomou a iniciativa. O contraste entre a inatividade anterior e a nova intervenção do Senhor é descrita de forma ousada em termos de um guerreiro inebriado pelo vinho que desperta de seu estupor
e mais uma vez se torna senhor das suas habilidades guerreiras. Os filisteus foram derrotados, a arca voltou, mas não o santuário em Siló. As tendas de José. Efraim perdeu sua antiga supremacia. Em vez disso, a arca foi para um novo lar, o Monte Sião ou Jerusalém. Judá se tornou o nobre anfitrião da arca. Para recebê-la, foi construído o templo, um complexo magnífico parecido com sua casa no céu, NTLH. Literalmente às alturas como está na NVI. Um santuário um santuário permanente que poderia durar como a terra. Deus escolheu não somente uma tribo e um lugar para a bênção especial, mas também um homem cuja missão gloriosa foi continuar o trabalho de pastoreio do seu mestre. O cronômetro da graça teve novo início sob Davi. Por meio de uma estranha ironia, o menino pastor foi estabelecido como pastor e rei do povo de Deus. A sua educação humilde lhe fez muito bem. Seu reinado foi marcado por dedicação altruísta a Deus e por sua liderança eficiente. Existe aqui uma alusão à linhagem régia de Davi como o canal estabelecido por Deus para se relacionar com seu povo. Assim, o salmista traça a história diversificada de seu povo até o ponto que estabeleceu um padrão para o presente. Ele se debateu com as surpresas da história e descobriu o rio sinuoso do propósito de Deus. Finalmente, predominou o terreno da teimosia e da instabilidade humanas. Ele não consegue enxergar além da curva seguinte da trajetória os mistérios que ainda o esperam, a destruição do templo, a derrota da monarquia e o exílio de Judá. Por misericórdia, ele é poupado de tomar conhecimento dessas catástrofes, mas se tivesse vivido para passar por elas, teria percebido a nova relevância das suas advertências com referência aos efraimitas virarem as costas para a história e para Deus, versículo 9 a 11. E teria se apegado ainda mais a seu princípio básico da providência divina. Em cada encruzilhada, Deus confrontou o seu povo, ora como salvador, ora como juiz. Séculos mais tarde, Paulo iria continuar a busca do salmista pelo significado da história. Em Romanos 9:11, ele luta com um enigma semelhante ao considerar os papéis trocados de judeus e gentios nos propósitos contemporâneos de Deus. Ele tira 3 conclusões semelhantes: a confiança inabalável na soberania divina, por mais insondáveis que sejam os caminhos de Deus e por mais incompreensíveis que sejam seus juízos. Romanos 11:33. A convicção contínua de que o Messias davídico é para sempre o catalisador do destino humano. Romanos 9:5. E o profundo respeito pela bondade e severidade de Deus. E assim diz: permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Romanos 11:17. Versículo 12. Zoan, possivelmente a cidade celeiro e a cidade real de Ramessés. Êxodo 1:11. Localizada na parte oriental do delta do Nilo. Versículo 44-51. 6 das 10 pragas do Egito do Êxodo 7 ao 12 são citadas. Versículo 47, figueiras, bravas figueiras, NTLH. Versículo 48, o JB e a NEB, as duas em inglês, seguem alguma evidência textual antiga que menciona mais uma praga, a quinta de Êxodos 9, do 1 ao 7. Mais provavelmente como um homem valente, antes embriagado pelo vinho ou excitado pelo vinho, NTLH. Salmo 79, o Holocausto. Todos os símbolos da segurança estão despedaçados. A nação, a capital, até mesmo o templo. Os antigos aliados de Judá o abandonaram. Sozinho teve de enfrentar o inimigo e perdeu. Os sobreviventes do banho de sangue realizado pelo inimigo olham para Deus, a sua única esperança no mundo cruel sem amigos. Atrás deles está a sombria tragédia de 587 a.C., a invasão e o cerco históricos de Jerusalém organizados por Nabucodonosor. Adiante deles está um ponto de interrogação acerca da sua sobrevivência e a da nação.
de coração quebrantado, um grupo se reúne em volta do santuário em ruínas e apresenta sua angústia diante do Deus de Judá. A descrição da tragédia 1 ao 4. Como uma ponte lógica com apelo a seguir, a história de desgraça é contada de tal forma que destaca o envolvimento do próprio Deus no fiasco. Não somente os judeus, mas indiretamente, o seu Deus sofreu nas mãos dos seus inimigos. Jerusalém foi reduzida a ruínas, mas além dessa tragédia humana, por meio desse ato, os inimigos de Judá se tornaram culpados de transgressão na propriedade de Deus e de sacrilégio no seu santuário. Quando a vida de inúmeros resistentes judeus foi considerada sem valor, quando os seus corpos massacrados foram jogados para fora da cidade como lixo e não receberam um sepultamento decente, Deus foi afetado, pois as vítimas deste tipo de tratamento subhumano não eram seus servos e ligados a ele por meio de laços da aliança. Não era ele o seu Senhor soberano, moralmente obrigado a intervir a favor deles? Os vizinhos de Judá observaram aquilo e riram. O último golpe de humilhação, Edom, Amon e Moabe, não ofereceram ajuda, não tiveram compaixão, somente escárnio e zombaria. As implicações divinas dessa experiência não são mencionadas aqui, mas são tratadas durante o apelo. O apelo, versículos 5 a 12. É quase impossível suportar essa situação. Em agonia o povo clama, até quando, Senhor? Mas a sua percepção da soberania de Deus é tão forte que ele vê a mão de Deus até mesmo nessa crise. Javé não teria permitido que tudo isso acontecesse se ele mesmo não tivesse um propósito nisso. Por trás de Nabucodonosor só pode estar a mão capacitadora de Deus. Assim como a Síria, antigamente, havia sido a vara da sua ira, Isaías 10:5. O fogo que havia devastado os marcos de Jerusalém era símbolo da sua paixão, ciúme. Deus é tanto o inimigo que deu vazão à sua ira, quanto o amigo de quem se busca ajuda. Judá não é inocente de forma alguma, mas uma grande parte da culpa pertence também aos estrangeiros que se aproveitaram do povo de Deus e destruíram sua pátria. Pagãos que adoram os seus deuses e não dedicam a sua lealdade a Javé, e eles sairiam ilesos disso. Isaías 10, 5 ao 19. É uma pergunta, né? E eles sairiam ilesos disso? Na história, aconteceu com frequência que uma geração sofreu em virtude das más ações de seus predecessores. Israel estava perfeitamente consciente da forma de solidariedade que ligava uma geração a outra. Êxodos 20.5. De um ponto de vista, era um acúmulo extraordinário de pecados que caía sobre a nação. Lamentações 5:7. E poderia ter removido todo o vestígio dela. Mas os sobreviventes estão pedindo alívio para que não continuem sofrendo em virtude disso. Se o seu pedido for atendido, eles admitem que não será por merecimento. Eles pedem a misericórdia. Versículo 8 dele. E isso logo para que Deus seja como o pai na parábola, que teve compaixão e correu e beijou o filho pródigo. Lucas 15:20. Arruinados e vencidos como estão, será que Deus não vai ao menos ter compaixão deles? Eles têm mais um argumento no seu arsenal e esse tem mais força, pois na ponta deles eles estão batendo na porta dos céus e bombardeando Deus. O escárnio dos países vizinhos é dirigido não somente contra Judá, mas também contra o Deus de Judá. Ele certamente é fraco, é indefeso, em comparação com os deuses dos babilônios e seus aliados que capacitaram o exército de Nabucodonosor. Por isso, argumentam com a sua pergunta irônica: onde está o Deus deles? A honra de Deus está em jogo. Com base em experiências passadas,
O seu povo o conhece como seu Salvador poderoso, mas sua reputação está agora enfraquecida aos olhos dos países vizinhos. É em virtude disso que o seu povo pede ajuda e a eliminação de sua culpa que está como barreira entre eles. Chegou o momento para uma demonstração poderosa, vizinhos hostis de que Deus não fica imóvel quando o sangue dos seus servos é derramado. Muitos deles são prisioneiros de guerra com a sentença de morte sobre sua cabeça, mas além de sua fraqueza deplorável, os olhos da fé conseguem enxergar o braço forte, o poder do seu Deus com o potencial para resgatá-los. Os vizinhos tiveram o descaramento de falar de forma arrogante contra o soberano Senhor e precisam ser castigados por seu traje. Eles não merecem nada menos do que o tradicional castigo severo da retribuição séptupla, promessa de louvor. A comunidade expressa sua fé no Deus que fez dela o seu povo da aliança e o aceitou sob seus cuidados como seu pastor. Os israelitas têm toda a confiança nele em vista do seu relacionamento com ele. O que poderão fazer como retribuição pela sua intervenção antecipada? Eles dedicam o seu coração a ele como ação de graças ininterrupta. Quando a segurança da nação foi restaurada, a nova história da graça dele vai ser acrescentada à longa lista de eventos salvíficos como parte permanente da herança de louvor do povo. A observação em relação ao versículo 12, o original traz após aos nossos vizinhos a expressão no seu peito, BJ, ou no seu regaço, ARC. A dobra do manto do peito servia como bolso para carregar dinheiro, etc. Provérbios 17 e 20. Salmos 80, a videira quebrada. A angústia de Paulo quando diz: o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Romanos 9, 1 ao 3. Está prefigurada neste salmo judaico, cantado no Templo de Jerusalém, 2 Reis 19, 14, concernente às tribos do norte que tinham caído diante dos assírios. Provavelmente foi composto durante o reinado de Ezequias ou Josias, quando houve um forte movimento pela integração nacional, 2 Reis 23, 15, 2 Crônicas 30. Não há aqui crítica mal intencionada ou farisaica, apenas um senso de vazio trágico e um anelo para que aqueles que Deus havia juntado fossem novamente reunidos na videira. A oliveira em Romanos 11, 17. Para que sejam um, João 17, 11. As ovelhas perdidas da casa de Israel, versículo 1 ao 3. O rebanho dizimado ora ao pastor divino. O Deus cujo poder régio e cuja presença gloriosa estão simbolizados nos querubins da arca. Eles esperam sua aparição radiante. Deuteronômio 33, 2 e 2 Tessalonicenses 1, 7. Como o seu defensor. A oração pela restauração ao seu estado anterior de bênção está presente como um refrão em todo o salmo. Ao reivindicarem a bênção sacerdotal sobre Israel, eles esperam que Deus demonstre sua bondade a eles novamente. Número 6, 24 e 26 e Salmo 67, 1. Providência sombria, 4 ao 7. A doutrina de Deus que sustentam é grandiosa demais para permitir que a situação fuja do controle dele. Ele mantém os seus inimigos presos a uma correia. Mas até quando as orações do povo serão rejeitadas? As lágrimas são o pão diário que Deus lhes dá. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra. É a queixa deles enquanto sentem a dor aguda da humilhação. A videira quebrada, versículo 8 ao 13. A terra e o povo estão interligados na aliança de Deus e com base nisso os israelitas contendem por
reocupação do território perdido. Eles anunciam os triunfos passados da sua graça por meio da parábola da videira. Isaías 5:1, 7, Oséias 10:1, Marcos 12:1, João 15, do 1 ao 11. A figura representa bem o propósito, a escolha e o cuidado divinos e também o destino de Israel de expandir-se e dar muito fruto para Deus. Também expressa a unidade do povo, um organismo não dividido transcendendo as gerações. Iaton. Se Deus era o pastor do seu povo, era também o seu jardineiro, como ervas daninhas. Outras nações agora cobrem o terreno, mas a comunidade intercessora olha esperançosa em retrospectiva para a obra da graça de Deus, Deus quando ele preparou o jardim e cuidou da sua amada videira. Na época do reino davídico, a videira de Deus se estendia dos cedros gigantes do Líbano até os montes do sul, do mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. O presente é uma caricatura incompreensível do passado. Desprotegidos por Deus, a sua terra e povo são agora presa fácil de qualquer inimigo que, impuro como javalis selvagens, Deuteronômio 14:8, pisoteia a videira. Mas o problema político, na verdade, é um problema espiritual. Por que derrubaste? O apelo para a renovação 14:19. Os céus representam não somente o poder divino, mas o abismo que se abriu entre eles e o seu Deus ausente. Mesmo assim, eles apresentam dois argumentos para a intervenção dele. Os dois relacionados à sua mão direita. Em primeiro lugar, a responsabilidade inicial por plantar a videira foi dele. Por isso, o relato da sua destruição deve movê-lo à ação. Ele não é alguém que começa uma grande obra para depois perder o interesse por ela. Se o povo errou e merece a reprovação de Deus, os inimigos de Israel também têm culpa. O segundo apelo está fundamentado na montanha davídica, cujo reinado se tornou sacrossanto por meio de um decreto de honra de Deus. Confira Salmos 2, 89, 21, 110, 1. Era a vontade declarada de Deus que o rei fosse forte a serviço dele e vice-rei de um reino poderoso. O povo se compromete a reagir ao ato de Deus com lealdade. A dádiva da nova vida vai ser usada como oportunidade para adoração significativa. A iniciativa está com o Deus Todo-Poderoso. Eles são indefesos até que os seus raios de misericórdia iluminem os olhos deles e lhes aqueçam o coração.